guerra dele era para derrubar o regime não foi derrubado, ele não ganhou Mas guerra. você sabe qual é um fenômeno que ninguém fala no Brasil, porque você precisa viver lá para saber isso? O maior orgulho americano, quando você falava, né, o que acontece em outros países da América Latina, na Europa, na Itália, sei lá, em qualquer lugar onde eles acham que, né, a democracia não é igual a deles, isso mesmo. é que você tinha um regime americano criado 250 anos atrás, onde você tinha um troço que eles chamam de check and balances. Você não podia ter um ditador, porque você tem o Congresso, Sim, claro. você tem a Suprema Corte, tudo isso foi pro vinagre. O cara ganhou a maioria no Congresso e o cara nomeou, apesar que alguns estão se virando contra ele, mas ele nomeou um monte de gente na Suprema Corte. Ele matou a teoria dos checks and balances. E curiosamente, essa história também pouca gente conhece. O Kurt Gödel, que eu cito sempre, né, o matemático, um dos maiores logistas, talvez o maior do século XX, era amigo do Einstein. E era um refugiado de guerra também. É, isso aí. E aí o Einstein chegou pro presidente do Instituto de Estudos Avançados de Princeton e falou, nós temos que fazer o cara virar americano, para ele não correr mais risco. É um dos maiores cientistas do mundo, mas, né, louco de pedra. Aí era um economista, eu tô bloqueando o nome do cara, um economista famosíssimo, né? E falou, não, eu conheço um juiz em Trenton, nós vamos dar a cidadania americana pro Kurt Gödel, só que ele tem que aprender a Constituição americana. Porque o juiz, quando você vai se naturalizar, pergunta, né? Como que é o sistema de poder americano, perguntas da Constituição, né? O Gödel era logista. Ele trabalhava com lógica, né? Não sei se a palavra em português correta é essa, mas enfim. Ele estudou a Constituição americana, estão no trem, saindo de Princeton para ir para Trenton, Einstein, o presidente do instituto, esse economista, e o Gödel. Aí o Gödel, que era um cara super tímido, falava pouco, só o melhor amigo dele era o Einstein, só conversava com ele e falou, Albert, tem um problema. Qual é o problema, Kurt? Eu descobri que existe um erro lógico na Constituição americana e que um ditador pode tomar conta do país. Aí o Einstein, pelo amor de Deus, não abra a boca. Esquece isso, cara. Esquece isso daí. Só responde o que o cara te perguntar. Bom, eles estão lá, o juiz da Corte Federal de Trenton, né? Eu conheço esse lugar, já fui nesse tribunal. O cara chega assim, não, é um prazer enorme ter 3 dos maiores mentes do mundo, professor Einstein, o nome do economista que eu não me lembro, o Kurt Gödel. É uma honra. Eu só preciso, por praxe, fazer pequenas perguntas para dar o certificado que evidentemente já está concedido. É uma honra para os Estados Unidos ter, né, o professor Gödel aqui. E começa. Como é o sistema político americano? É dividido em poder executivo, judiciário, legislativo. Faz as perguntas, né, de praxe. Aí chega no final da coisa e pergunta, mas algo a mais que o senhor tem a acrescentar? Nossa, aí o Einstein O Kurt Gödel. Existe um problema. Ele toma uma bimba por baixo da mesa do Einstein pra calar a boca. Porque ele ia dizer pro juiz que a Constituição americana tem uma falha de lógica. E eu fico pensando como, meu Deus, será que o que ele imaginou é o que acabou de acontecer? E se um cara ganhasse o Congresso e dominasse a Suprema Corte e fosse presidente com uma margem de votos razoável, ele poderia passar por cima da Constituição e fazer o que ele quer? Tipo, agora essa ideia do terceiro mandato. Por exemplo? Uma coisa absolutamente insana para a Constituição americana. Não, veja, aconteceu com o Roosevelt, mas era na época da Depressão, teve todos os problemas, né, da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e ele morreu, o Roosevelt morreu presidente, né? Mas as coisas que ele fala, propostas que ele faz, se você pegar um cara da minha idade lá nos Estados Unidos, o cara olha para aqui, não interessa se ele é republicano ou democrata, ele fala, não é possível. Não, mas e é complicado, porque é perigoso mesmo um cara com uma concentração de poder assim, em qualquer lugar. Mas o mundo tá na mão desse cara. Esse é o drama. Na realidade, nós estamos aqui à espera de uma crise. As pessoas falam de petróleo e gás, né? Ninguém sabe ou ninguém comenta das outras coisas que estão começando a faltar no mundo por causa dessa guerra. Hélio. Isso, eu falei aqui de tarde do hélio. Hélio. O hélio faz fertilizante. Fertilizante. E remédio. Remédio. Ibuprofeno, que é feito com, né? É feito com... Mas tem uma outra coisinha que ninguém falou aqui no Brasil ainda. A internet, existem 24 cabos vitais submarinos no Golfo Pérsico. Se o Irã for lá com a tesoura e corta a internet do mundo. A internet de boa parte do mundo vai pro vinagre, tá?
Um dia sem internet Sabe no qual a mundo, profundidade da água? bilhões de prejuízo. Sabe qual a profundidade da água do Golfo Pérsico nessa região? 50 metros. Ou seja, qualquer porcaria de submarino deles lá. Corta, Aliás, corta qualquer os cabos. mergulhador. Não precisa É um nem mergulhador submergulhador, corta mesmo. entendeu?